com vocês, Paula Martins. Para agora carregar, chegou o tempo de se posicionar. Não vamos parar, vamos avançar. Vamos avançar. Graça e paz, mulherada. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Sei que grande parte já está aqui o dia inteiro. Espero que vocês já tenham recebido muito do Senhor. Com certeza já receberam. E que continuem recebendo. Hoje, como a Dai falou, eu vou compartilhar com vocês sobre influência. E eu tenho vivido isso esse ano ainda mais de forma latente. E estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar aquilo que Ele me entregou. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou a Paula Martins, mais conhecida como Paulinha Leonardo. Sou casada com o Dave Leonardo. Nós temos 3 filhos, o João, o Noah e a Serena. E hoje, além de mãe, de esposa, eu sou também diretora da nossa associação evangelística. Não sei se vocês já tinham conhecimento, caso ainda não conheçam, convido vocês a conhecer. O Instagram é AE Dave Leonardo. Vai ser um prazer poder ter vocês caminhando com a gente também na associação. Nós temos projetos incríveis lá. Mas vamos para a palavra. Eu quero compartilhar com vocês sobre influência. Esse que é um tema tão delicado, mas tão importante, como a Dai falou. Ele é um tema que talvez nem todos possam falar, porque você precisa viver. E talvez alguns anos atrás seria impossível eu compartilhar com vocês, porque eu não me via neste lugar, né? Eu trabalhava, estudava, né, como todo mundo, e tinha um sonho de ser juíza do trabalho. Eu e o Dave, nós nos formamos em Direito, então meu sonho era ser juíza. E foi então quando a gente formou na faculdade, o Senhor, Ele nos deu um outro caminho. Ele nos deu uma opção e Ele nos perguntou se a gente queria largar tudo para servi-lo, né, com o ministério. E foi então que começou. O Dave começou a ministrar e eu comecei a trabalhar junto com o Dave, fazia a agenda dele, cuidava, enfim, de tudo. E aí, assim, a gente viveu por alguns anos, até que eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fiquei viajando ainda, trabalhando. Fiquei até 1 ano do João, trabalhando e viajando. E aí, eu fiquei em casa. E esse ficar em casa foi uma oração que o Senhor respondeu, de quando a gente ainda nem tinha filho. Eu e o David, a gente orava e pedia para que o Senhor nos desse a permissão, a bênção de eu poder criar os meus filhos em casa, full time, sem precisar sair. E quando eu estava nesse lugar, já há mais de 1 ano, grávida já do Noah, eu me vi reclamando, sentada no canto da cama, reclamando para o Senhor, falando: Deus, nossa, o Dave viaja, o Dave conhece vários lugares, porque quando a gente acaba não viajando junto, não estando presente na mesma vida, parece que a vida do outro é mais fácil, parece que a vida do outro é melhor, parece que o outro não tem problema, até que você tenha aquela vida, e aí você vê que não, aquela vida também tem problema, aquela vida também é difícil. E aí eu me peguei nesse lugar, eu falei: Deus, o Dave viaja, o Dave conhece lugares, ele vai lá, vai aqui, tão incrível, e parece que eu estou aqui no mesmo lugar, parada, sabe, sem evoluir, sem desenvolver, dentro de casa. E aí o Senhor me lembrou da oração que nós fizemos, anos atrás, quando a gente ainda tinha medo de não conseguir engravidar, quando a gente ainda tinha medo do desconhecido, quando a gente ainda tinha medo daquilo que a gente não sabia se seria ou não possível acontecer. E aí o Senhor me lembrou dessa oração. E Ele falou: minha filha, você está exatamente no lugar aonde você pediu para estar. Você está vivendo exatamente aquilo que vocês oraram. E ainda mais, o lugar que você está é um lugar extremamente importante. Imagina, eu tenho a possibilidade de influenciar os meus filhos, estando em casa. Eu tenho a oportunidade de cuidar 100% dele.
E eu estava, por conta de um pensamento futuro, por conta de algo que eu não conhecia, por conta de um desejo que não era o desejo do Senhor para mim, eu estava sonhando com algo e reclamando de algo que é o sonho para muita gente. Então, eu fiquei muitos anos, eu fiquei 7 anos em casa, somente em casa. E aí, quando Deus me trouxe novamente para o trabalho, que foi no início desse ano, na verdade, dezembro, um determinado dia, o Dave, ele só acordou e falou assim, levantou da cama, parou em mim e falou assim, tu vai assumir a associação. Aí eu falei, não, peraí. Aí ele falou, tu dá conta? Eu falei, não, eu dou. Mas daí eu voltei atrás, eu falei, não sei, peraí, conta essa história de novo, compartilha comigo o que tu está pensando, e aí eu vou ver se eu dou conta. Ele falou, não, é assim, 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 assim. Eu falei, vai, vou. Com muito medo, falei, vou. Fiquei 2 meses orando, porque eu já tinha dito sim. Fiquei 2 meses orando, falei, Senhor, me capacita, me dá sabedoria, sabe, me faz acreditar que eu consigo estar neste lugar, assim como o Dave está acreditando em mim. E aí eu saí do meu comodismo para enfrentar algo que o Senhor já tinha desenhado. E quando eu comecei a exercer o papel na associação, eu entrei como diretora da associação. Hoje a gente tem um ecossistema, na verdade, que é a Associação Evangelística, é a nossa loja, a editora e a DL, que é a parte dos eventos, né, do Dave. E aí, naturalmente, eu subi para a diretora do ecossistema. Então, eu estou gerenciando 4 empresas. Do nada. E aí, tem dia que eu acordo e eu falo, Deus, será que eu estou no lugar certo? Porque eu continuo com medo. E aí, eu consigo trazer isso muito facilmente para a vida dos meus filhos também, porque eles têm dificuldades na escola, as crianças têm medo, tem as dificuldades das crianças. E aí eu consigo trazer para eles, quando eles me falam sobre medo, eu falo, meus filhos, vocês sabiam que a mamãe tem medo até hoje? Porque quando a mamãe voltou a trabalhar, a mamãe achou que a mamãe não seria capaz. A mamãe achou que não tinha experiência suficiente, porque a mamãe estava 7 anos em casa. E agora eu quero compartilhar com vocês, porque teve um determinado dia que eu estava no escritório, e aí eu olhei para a minha vida e eu falei, gente, 7 anos em casa não quer dizer 7 anos parada. 7 anos em casa não quer dizer que eu fiquei 7 anos sem aprender absolutamente nada. Foram 7 anos que eu tive de experiência de gerenciamento. Porque uma casa, ela precisa ser gerenciada. Sabe? Então, eu tive 7 anos de experiência, onde o Senhor me capacitou para aquilo que eu estou vivendo hoje. Na empresa, obviamente, eu não estou gerenciando meus filhos. Mas para quem gerencia uma empresa, para quem tem uma função assim, sabe que é quase como se fosse, porque às vezes a gente tem vontade de chamar atenção, e aí você tem que fazer de uma forma bonitinha, você tem que corrigir algumas situações, corrigir rota, elogiar, incentivar. Então o Senhor, Ele me deu essa oportunidade de durante 7 anos eu estar caminhando para o propósito que Ele tinha na minha vida. Então, o que eu quero compartilhar e usar como base com vocês é Esther. Eu não consigo fugir da Esther. Para mim, ela é um exemplo incrível de alguém que influencia, porque Esther, a influência de Esther não nasceu quando ela se tornou rainha. A influência de Esther nasceu quando ela ainda morava com o seu primo Mardoqueu. Esther, ela nasceu e viveu durante parte da vida dela numa casa muito simples, sabe? Com o primo dela, não eram nem os pais, e aí aqui a gente entra em várias possibilidades e desculpas que às vezes a gente conta para nós mesmos, que é, tá, mas eu não tive pai, mas eu fui criada pela minha avó, eu fui criada por quem eu nem conheço, e é por isso que eu não estou evoluindo, é por isso que eu não posso influenciar, é por isso que eu não posso ser quem eu gostaria de ser. E aí eu vou falar para você, para de mentir para você mesma. Aí eu vou falar para você, olha para dentro de você e fala, o que é? Fala para você mesma, por que eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça? Qual que é a mentira que você conta para você? Porque eu contava para mim que eu não era suficiente. Eu contava para mim mesma que eu não sabia falar. Quando Deus me chamou para ministrar, eu falei, Deus, eu não consigo. O Senhor me fez casar com um homem que prega, então, se ele prega, eu não preciso.
E eu contei isso muitos anos. E eu fiquei enrolando, e o Senhor me chamando, e Deus usou o pastor Vitor Hugo, não sei se vocês conhecem, pastor Vitor Hugo do Espírito Santo, durante 3 anos seguidos a mesma mensagem. Eu falei, não é possível. A última foi, eu preguei durante 1 ano, porque eu falei, tá bom, vou lá, vou aceitar, eu vou pregar. Preguei durante 1 ano, e aí quando chegou dezembro, eu contei para uma amiga, eu falei, olha, preguei durante esse ano, e agora eu vou entregar, não prego mais, estou bem feliz, bem satisfeita, e acho que é isso. Pois eu sentei, o culto estava quase acabando, o pastor Vitor Hugo levanta e falou, pois você não vai parar. Eu falei, ai meu Deus, então nós vamos continuar. Então, sabe, qual que é a mentira que a gente conta para a gente? Por que a gente, sabe, esconde aquilo de mais precioso que o Senhor nos entregou? Eu podia muito bem esse ano estar parada, estar em casa, continuar em casa, que não seria ruim, mas eu não estaria vivendo aquilo que o Senhor me entregou, sabe? Então, Esther, ela cresceu nesse lar, foi criada nesse lar, e ali ela desenvolveu a identidade dela, porque Mardoqueu, depois no texto, a gente consegue ver ele falando sobre isso com ela, obediência, fé, firmeza e confiança em Deus. Então, a influência, ela nasce no secreto. A influência, ela não vai nascer com você em cima do palco. A influência, ela não vai nascer com você já sendo alguém extraordinariamente notável. Ela vai nascer com você na sua casa. Você vai começar a influenciar primeiro as pessoas que estão dentro de casa com você. Você primeiro vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E a influência você vai buscar através da oração. Você vai buscar através da sua experiência com Deus. Não tem como você ter influência sem a presença do Senhor. Você pode até ser influente, mas sem a presença do Senhor, a sua influência ela é só esforço. A sua influência com a presença do Senhor, ela vira milagre. Porque a influência, ela nos faz posicionar. Sabe, a influência, ela vem, poxa, não, vou me posicionar. Você se posicionou, você está influenciando. A gente, como mulher, tem esse poder de influência muito forte. Dentro do casamento, que foi o que a Dai, compartilhou comigo. Dentro de casa, na sociedade e no mundo. Esther, uma mulher, ela mudou a vida de muita gente. Por conta do posicionamento dela. O nosso posicionamento como mulher, ele pode influenciar tanto para o ruim, quanto para o bem. Nós, como mulheres, temos um poder muito forte dentro da nossa casa. Basta você testar o dia que você acorda feliz, a sua casa fica feliz. O dia que a gente acorda com o pé direito, a casa inteira pisa em ovos. O marido, ele já fala, não, fala com a tua mãe, pelo amor de Deus. O filho já avisa, o irmão já avisa o irmão, já fala, não fala com a mãe, que hoje ela não acordou bem. Porque a gente tem esse poder. Agora, você imagina pegar este poder de influência, usado, canalizado do céu para aquilo que o Senhor tem para você. Então, eu tenho filhos, eu tenho um marido, então o que eu fiz? Quando o Senhor me lembrou do meu propósito de estar em casa, eu falei, eu preciso usar esse tempo que eu tenho para poder influenciar os meus filhos. O meu marido, ele está viajando, enquanto o meu marido está viajando, eu preciso estar dentro da minha casa adorando ao Senhor e influenciando os meus filhos a amarem a Jesus acima de qualquer coisa. Então, eu comecei a fazer um devocional com os meus filhos. Então, a gente dorme, faz devocional. Antes de dormir, a gente faz devocional, a gente faz oração. A gente influencia os nossos filhos a orarem por cura, a pedir a Deus a cura antes de ir ao médico, a pedir ao Senhor, na semana retrasada ainda, a gente foi buscar o David no aeroporto, fechou o clima, e o avião talvez não conseguisse descer. Eu falei, eu vou usar isso já ao meu favor e a favor do Senhor. Eu falei, vamos orar? Porque o avião já tinha tentado pousar, não conseguiu, voltou, e eu falei, vamos orar para o papai descer? Conseguiu o avião descer? Oramos, a gente ficou 40 minutos esperando o papai descer, mas o papai desceu. E aí o Senhor nos deu mais uma oportunidade de que os meus filhos ouvissem uma oração respondida.
a gente já teve também orações que não foram respondidas. Isso não significa que o Senhor, Ele não faz. Ele não significa que a oração não teve valor. Mas os meus filhos estão aprendendo que o Senhor, Ele é soberano. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, Ele tem os motivos deles e o porquê de não fazer. E a gente, em algum momento, vai entender o porquê que o Senhor não fez. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor. Esther, sem Deus, sem usar aquilo que o Senhor entregou para ela, ela seria apenas uma menina bonita no palácio. E deixa eu falar para vocês, Esther, a influência da Esther veio antes da coroa. A Esther não recebeu uma coroa e depois se tornou influente. Esther foi influente primeiro para depois se tornar uma rainha. Esther passou por um processo. A Adai falou sobre o processo aqui. Não deixe de passar o seu processo. Processos são dolorosos, mas processos são necessários. Se eu não tivesse vivido os 7 anos em casa, talvez eu não conseguiria assumir as responsabilidades que hoje eu assumi. Porque o processo, ele é necessário. E assim é em tudo, no nosso casamento, processos são dolorosos. Eu já vivi fases com o Dave em que a gente precisou sentar, colocar o pingo no i e falar, vamos resolver. Foi fácil? Não foi fácil. Porque ninguém gosta de crise. E é nessa hora que a influência, ela é testada. Porque a crise, a influência, ela é testada. Ela é testada porque o propósito, ele não é sobre conforto, é sobre coragem. Esther, ela era influente e ela teve coragem para agir. Por quê? Porque ela não podia entrar na sala do rei a qualquer momento para falar com ele. Existia todo um protocolo para entrar na sala do rei. Então, o que isso significa? Influência e propósito precisa ter coragem, mas precisa ter fé. Só que antes disso tudo, você precisa agir, você precisa de um processo. E o processo de Esther fala que Esther jejuou, convocou o povo para jejuar com ela e orar. O que isso me mostra? Esther não estava sozinha. Isso mostra que, isso que eu acabei de falar para vocês, da coroa, mostra que Esther já influenciava antes de entrar no palácio. Porque ela tinha um grupo fora do palácio que atendeu o pedido dela para jejuar e orar. Então, isso mostra o quê? Que a gente precisa saber com quem a gente anda. Mostra que a gente precisa saber com quem a gente abre o coração, com quem a gente fala. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua casa e não é qualquer casa que você deve entrar. Então, Esther já tinha isso antes de estar em evidência. Então, o propósito, ele te dá coragem para viver coisas que você talvez nunca viveria. Então, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ter pessoas que te influenciam também a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que te encorajam, que acreditam. Eu falei, é inerente, eu não tenho como falar sobre a minha vida sem mencionar o Dave, sem mencionar os meus filhos, porque eu vivo isso de uma forma muito latente. Então, o que eu vivo hoje, na minha vida profissional, é porque o Dave acreditou mais em mim do que eu mesma acreditava. Então, você precisa ter alguém que acredita mais em você do que, às vezes, você mesma. Sabe? Porque se você anda com gente que é mediano para baixo, que não te influencia a melhorar, não te influencia a mudar, que olha para você e fala, tá legal assim, não precisa mudar não. Você é assim mesmo, ele tem que te aceitar desse jeito. Você foi tratada desse jeito, você não morreu, seus filhos também não vão morrer. Não, gente, espera aí. Não é porque você foi tratada com ignorância, porque os seus pais não sabiam, porque não tinham conhecimento, e aqui eu estou falando de ignorância na palavra real dela. Não é porque tinha falta de conhecimento, que hoje você vai repetir, você já tem conhecimento. Você já sabe o que é bom, o que não é, o que causa trauma, o que não causa. E isso no seu casamento também. Você viu a sua mãe chorar e reclamar por inúmeras coisas, ou você chorou por coisas que a sua mãe ou seu pai fez, e agora no seu casamento você repete. Isso é falta de oração, falta de fé e também um pouco de falta de vergonha na cara, vocês me perdoem. Mas é isso. É isso, a gente precisa parar e analisar e olhar para dentro e falar, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Deus me entregou e eu estou
só vivendo como se fosse nada. Gente, um filho, um casamento abençoado, não é assim do nada, você constrói. Eu estava essa semana com o meu filho e o Noah, e eles gostam muito de assistir filme de Natal. E como a gente está em época, o Noah pediu para assistir filme, só que foram 3. Eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, a mãe já queria dormir, né? Porque 9 horas eu já não estou capa da gaita já. Aí eu falei, tá bom, vamos assistindo, vamos. Aí foi de um para o outro. Tá, mãe, agora tem o número 2. Eu falei, é verdade, tem o 2. E era continuação. Eu falei, vamos. No outro dia, sabe o que ele falou para mim? Mãe, ontem foi o melhor dia da minha vida. Eu falei, é mesmo, filho, mas por quê? Ah, porque a gente assistiu o filme de Natal juntinhos. E sabe o que me custou? Nada. E às vezes a gente coloca tanta desculpa. Ah, eu não consigo criar memórias com meu filho porque eu não consigo ir para Disney. Não consigo criar memórias com meu filho porque eu não consigo ir para um hotel legal. Filho quer presença, não quer presente. Sabe? E a mesma coisa é com o marido. A mesma coisa no nosso casamento. Sabe, eu sei que é difícil, eu sei que a gente cansa. Eu sei que o marido, ele é mais... Os homens aqui, por favor, não escutem agora, é só para as mulheres. Os homens, eles têm um pouquinho mais de fogo, de mais necessidade. Eles querem, parece que ontem não existiu. E para a gente parece que hoje já foi. Eu falei, gente, mas de novo. E tem dia que eu falo, ai, meu Senhor. E eu já acordo pensando, Senhor, me ajuda, vai, Senhor, vai colocando fogo, Deus. Porque, infelizmente, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas o dia que a gente corresponde, o marido acorda numa alegria. O dia que tu não corresponde, parece que deu uma briga na noite anterior. Eu falo, gente, é tão simplinho, né, às vezes agradar. Mas eu sei que cansa também. Mas faz parte. Então, o que eu quero falar para vocês, a influência não é sobre uma posição, é sobre responsabilidade. Esther tinha influência e ela tinha posição. Esther, ela era influente, recebeu uma posição como rainha, e ela poderia muito bem fazer como eu estava fazendo, de falar, beleza, tenho filho, estou em casa, não preciso trabalhar, vou levando a vida. Só que ela tinha um primo, e o primo dela falou para ela, bem claramente, está em Esther, capítulo 4, versículo 14, parte B. Quem sabe, se não foi para um tempo como este, que chegaste à realeza? E aí foi onde Esther começou a se preparar, começou a jejuar, chamou o povo para orar. E aí eu pergunto para vocês agora, será que não foi para um tempo como este, que o Senhor te colocou em casa de novo? Será que não foi para um tempo como este, que o Senhor te levou para a empresa? Sabe, será que não é para um tempo como este, que você está vivendo um processo que está te moldando novamente? Que está te reconstruindo, mesmo com dor? Será que não é um tempo como este? Sabe, porque às vezes a gente olha o processo, olha a dor, e a gente quer encontrar um culpado. E a gente quer encontrar um motivo, mas que não seja a gente. A gente quer encontrar alguém para colocar a culpa, porque é muito mais leve, é muito mais fácil você culpar outra pessoa. E agora, no meu trabalho, como gestora, eu vou delegando as coisas, e quando o meu chefe /Dave me cobra, eu falo, ai meu Deus, dói. E aí eu queria encontrar um culpado, e tem, porque eu deleguei. Mas eu deleguei para alguém que recebeu uma ordem minha, logo culpa é minha. Então, eu preciso assumir, e esse não é um caminho fácil. E eu já vivi isso dentro do meu casamento. Eu sou uma pessoa mais difícil de voltar e falar assim, tá bom, me perdoa, eu errei. Porque é difícil a gente assumir. O Dave não, por sua vez, o Dave é muito bonzinho, muito facinho de pedir perdão. Então ele erra, ele volta como se nada tivesse acontecido, e isso me causa uma grande raiva, porque a gente quer o quê? Discutir. A gente quer falar 2, 3 vezes pelo mesmo assunto, e eu falo, tá, mas e aquele assunto que ainda está... Ele falou, mas a gente já não resolveu? Eu falei, é verdade, resolveu, mas é que precisava falar mais um negocinho. Então ele é muito facinho, e aí eu falei, preciso aprender a ser assim, porque é muito mais fácil. E aí, quando você aprende, você vê que às vezes você carrega peso desnecessário, às vezes você carrega culpa desnecessária,
Então, é muito mais fácil. Quando você aprende, obviamente, fica muito mais fácil. Mas até lá é um processo que você precisa viver. Então, Esther, ela recebe essa pergunta do primo dela, do Mardoqueu, e entra neste processo. E então, ela entende que a posição dela é circunstancial, mas o propósito não. O propósito, ele é eterno. O que Deus te entregou é para sempre. Talvez a posição sua hoje, ela passe, como a minha passou. Eu tive experiência de 7 anos dentro da minha casa, livremente para os meus filhos. E agora passou, não volta mais. Por mais que de vez em quando eu acorde e queira pedir demissão, eu não posso. Eu preciso ficar. E aí eu entendi que não, os 7 anos que eu vivi, eu já vivi. Eu não posso voltar. E aí, com essa reflexão, eu, graças a Deus, consigo refletir, porque o Senhor me acordou em tempo, e eu consigo sorrir, e eu consigo agradecer ao Senhor pelos 7 anos que eu vivi, sabe, dentro da minha casa. Será que hoje não é o dia de você olhar para trás e olhar para o hoje e tentar, tem uma palavra que eu esqueci, mas, sabe, tentar fazer diferente, resignificar. Obrigada. Resignificar o que você está vivendo, sabe? Olhar com outros olhos, puxar para perto de você quem enxerga o que Deus te deu ou o que você está vivendo com beleza em vez de com dor. Porque às vezes a gente só enxerga dor porque quem está com a gente não está ajudando, não quer que a gente melhore, não quer que você avance, não quer que você cresça, sabe? Imagina se Esther tivesse do lado dela uma prima invejosa. Esther não viveria o propósito dela, porque alguém puxando o seu tapete, alguém falando, não é bom. Nossa, mas olha só, você vai concorrer com tantas mulheres lindas, quem tu acha que tu é? Olha de onde tu veio. Gente, eu vou falar para vocês, eu nasci numa família extremamente humilde. O que a gente vive hoje, eu e o Dave, a gente olha, a gente fala, o que o Senhor viu, sabe? Olha de onde a gente saiu. E quando eu falo para vocês extremamente humilde, é extremamente humilde. O meu pai trabalhava numa fábrica de ônibus. Na hora da refeição, na hora do lanche, os amigos pegavam um pacote de pão, podiam pegar 2 pães, cada um pegava 2, um comia e um colocava no pacote e meu pai levava para casa. A minha mãe ia nas frutarias, verdureiras, e pegava o que eles iam jogar fora, o que estava lá no fundo, pegava, tinha autorização, pegava, levava para casa, tirava a parte podre e colocava para a gente comer. E por inúmeras vezes ela servia o almoço e eu falava, mãe, tu não vai almoçar? Não, filha, a mãe já almoçou enquanto cozinhava. E hoje eu sou mãe e eu sei que ela nunca comeu. Porque uma vizinha minha também, anos depois, uma vizinha da nossa casa contou, a tua mãe, ela nunca comia. Porque não tinha, era ou para os filhos ou para eles. Então, viver o que a gente vive hoje é graça, sabe? É misericórdia do Senhor. E Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer de novo, e de novo, e de novo. Sabe? Então, por que eu não vou ser responsável com aquilo que o Senhor me entregou? Sabe? Por que eu não vou ser fiel àquilo que o Senhor me entregou? Sabe? Às vezes a gente vive algo tão extraordinário, que é o sonho de outra pessoa, e a gente não valoriza. Sabe? A gente menospreza, a gente está sempre vivendo o nosso, olhando para o do outro, achando que a vida do outro é perfeita, achando que tudo lá é maravilhoso. Talvez quem via Esther não imaginava a luta que ela passava dentro do palácio, a angústia de tentar salvar o povo dela, sabe, a luta, porque imagina você ter a responsabilidade de entrar na sala do rei, sendo que você não podia entrar na sala dele a qualquer momento. E no texto mais abaixo fala, depois disso, depois de jejuar e orar, irei até o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. E aqui não é sobre morte, é sobre entrega. Então, se eu fizer tudo aquilo que o Senhor me mandar fazer, se eu for e ainda assim não der, eu fiz, eu entreguei. Sabe? Se eu estou esse tempo todo como mãe, estou me dedicando, mas não estou vendo o resultado, eu estou fazendo.
eu estou entregando. Sabe, você talvez seja uma Esther, vivendo o seu processo, só que você ainda não está conseguindo enxergar o palácio. Porque às vezes a gente coloca muitos problemas e às vezes não é nem o inimigo. Às vezes não é nem o diabo que está te cegando, não é o diabo que está inventando, não é o diabo que está colocando mentira, é você mesma. É a gente mesmo. Sabe aquele negócio da gente procurar coisa onde não existe? Eu vou pegar o telefone do meu marido para ver se eu acho alguma coisa. E aí você já vai com a mente condicionada e qualquer coisinha que você vê, você já pronto. Era isso que eu precisava. E aí já encontra uma briga, já vê algo que não é necessário. Então, sabe, a gente precisa cuidar com as pessoas que caminham com a gente precisa cuidar com as pessoas que ouvem os nossos problemas, para quem a gente abre a nossa boca, para quem a gente expõe o nosso coração, e muito mais para quem a gente permite entrar na nossa casa. Muito mais. Agora, sobre influência com os filhos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho vivido com o meu filho mais velho. E ele está em idade escolar, já de aprendizado, está na 2ª série. A gente enfrentou um ano mais difícil sobre aprender a ler e a escrever. E aí a escola me chamou, eu fui várias vezes, e eu falei, eu vou fazer tudo o que estiver no meu alcance. E eu estou contando isso para vocês porque hoje em dia a gente está delegando tanta coisa que não deveria, que quando o nosso filho se comporta de uma forma que a gente acha inadequada, a gente culpa os outros e esquece de olhar que a gente não está fazendo o mínimo pelos nossos filhos. Que a gente não está parando e olhando nos olhos deles, que a gente não está parando e observando, mas por que ele está reagindo dessa forma? Eu mesma já vi várias vezes os meus filhos tendo reações um com os outros, que eu olhei e falei, gente, essa sou eu. E não foi legal. Eu falei, peraí, preciso corrigir o que eu estou fazendo, a forma como eu estou falando. Eu não estou falando para vocês aqui que lá na minha casa a gente faz a educação positiva, porque eu sinceramente não consigo. De vez em quando eu grito, de vez em quando eu tenho que dar uma de doida, porque vocês sabem, mãe passa o tempo inteiro com o filho e tem hora que se você não fala mais alto, o filho não escuta. Porque você fala assim, filho, agora a mamãe não quer mais que você brinque com esse negócio. E aí você fala uma, você fala duas, você fala três. E aí quando você fala a quarta num tom mais alto, aí ele fala, nossa, mas para que gritar? Oi? Então, assim, acontece, não existe a mãe perfeita. Na verdade, existe, a mãe perfeita é você, sou eu. Só que existem os problemas no caminho, existem as circunstâncias. Só que, o que eu aprendi durante esse ano com o meu filho, foi que ele estava tendo dificuldade, e eu falei, vou fazer tudo o que estiver no meu alcance. Então, eu fui no médico, fiz análise não sei das quantas, tudo que a escola pediu. Falei, mãe, precisa colocar numa neuropediatra. Falei, vamos para a neuropediatra. Fui, com um ano. A escola me chamou de novo, falou que não estava evoluindo, não estava indo bem. Eu falei, não, peraí então, alguma coisa está errada. Está indo na neuro que vocês pediram. Não evoluiu, deixa comigo. Aí eu dei uma de doida com a escola. Falei, peraí, meu filho não vai fazer mais nada que vocês pediram, quem vai dar aula para ele sou eu. A escola ficou maluca, a mãe está doida. Falei, vou assumir a bronca. E aí a coordenadora olhou e falou, mãe, será? Será que não era bom contratar uma professora para em casa? Então, eu falei, se eu ver, estava bem orgulhosa. Falei, se eu ver que é necessário, eu chamo. E aí, comprei um curso de alfabetização online e fui fazer as aulas com meu filho. 10 minutos por dia, eu e ele. E acredito que ele melhorou? Porque o que os nossos filhos precisam, às vezes, não é médico, não é remédio. E eu quero, com muito amor e com muito cuidado, falar uma coisa para vocês. Investiguem muito antes de começar a dar remédio, sabe? Antes de, nossa, meu filho precisa tomar remédio, porque meu filho não para sentado. O meu filho recebeu o diagnóstico de que ele tem TDAH moderado para mais. Eu falei, não é possível. Eu não acreditei, mas falei, ok, falaram, né? Só que eu falei, não vou dar remédio. Contratei uma professora, agora no último semestre, e ela falou assim, olha, eu mandei o diagnóstico para ela, ela falou,
Ô, Paulinha, deixa eu te falar, eu dou aula para muitas crianças. E muitas com TDAH. E o teu filho não tem TDAH. Teu filho é uma criança normal. Ele senta, ele sai da cadeira, ele balança a perna, ele faz isso, faz aquilo. Só que hoje está muito mais fácil a gente delegar, a gente colocar um remédio. Falar, não, filho, toma um remedinho que tu vai ficar sentadinho aqui e está tudo resolvido. Sabe? Então, cuidem com aquilo que vocês ouvem. Sabe? Olhem para os seus filhos com muito carinho, influenciem os seus filhos. Influenciem os seus filhos com aquilo que vocês estão recebendo hoje. Influenciem os seus filhos com aquilo que o Senhor entregou para vocês e com aquilo que vocês sabem que vocês têm. Busquem para perto de vocês pessoas que vão ajudar vocês nessa caminhada a serem melhores do que ontem, sabe? A serem, a buscarem, a estarem mais perto do Senhor, a estarem mais perto daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé para a gente orar e buscar no Senhor essa influência, buscar no Senhor o propósito que Ele tem na vida de vocês. Se vocês não sabem ainda aquilo que o Senhor tem para vocês, que nessa noite o Senhor dê clareza ao coração de vocês. Por muito tempo eu fiquei apenas em casa, pensando que a minha vida era só em casa, e então o Senhor já estava me preparando para aquilo que eu estou vivendo hoje. Então a gente precisa, talvez, às vezes parar de reclamar um pouquinho daquilo que vivemos hoje, pensando que não é propósito do Senhor, e entender que sim, tudo que nós vivemos, desde que a gente entregue ao Senhor, é sim o propósito dEle para a nossa vida. Então, quero convidar vocês para orar comigo neste momento. Jesus, nós estamos na Tua presença, Deus, para Te agradecer por mais um dia onde o Senhor está falando com a gente, onde o Senhor reservou para cuidar do nosso coração, para tratar, Senhor Jesus, coisas que talvez ninguém conheça, apenas o Senhor. Deus, que nessa tarde, nessa noite, os nossos corações sejam rasgados diante da Tua presença, e que nós possamos, Senhor Jesus, Te permitir trabalhar. E mais do que isso, Deus, que possamos ver beleza aonde estamos, que possamos enxergar a beleza das Tuas mãos, Senhor Jesus, durante o processo em que estamos vivendo. Deus, eu quero declarar sobre a vida dessas mulheres nesta noite, que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor vai superabundar na vida delas. Elas viverão coisas extraordinárias que jamais poderiam sonhar ou imaginar. E Deus, eu declaro sobre elas a Tua cura. Eu declaro sobre elas, Deus, um novo tempo na Tua presença. Nós não precisamos esperar, Senhor, um novo ano começar para viver algo extraordinário. Por isso, Deus, nós vamos iniciar o mês de dezembro, Pai, cheias da Tua presença. Nós vamos iniciar este mês, Pai, de dezembro, o último mês deste ano, sedentas pela Tua presença, Deus, e cheias da Tua graça. Senhor, dá às Tuas filhas influência, Senhor Jesus, posicionamento, Deus, que aonde elas estejam plantadas, elas saibam que é o lugar que o Senhor colocou elas, e que aonde elas estejam, Senhor, elas possam influenciar o Teu amor, influenciar da Tua graça, Senhor Jesus, que elas possam trazer cura para o ambiente em que elas estiverem, que elas possam trazer alegria, Senhor Jesus, para aonde elas estiverem, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor. Senhor, que o Senhor continue falando com a gente nessa noite, que a Tua graça, Senhor Jesus, esteja com cada uma de nós. Espírito Santo, derrama do Teu amor, que possamos nos sentir amadas, Senhor Jesus, que possamos nos sentir cuidadas pela Tua presença. Deus, que antes de ser alguém que influencia, que antes de ser alguém posicionada, Senhor Jesus, perante as pessoas, possamos estar posicionadas diante da Tua presença, possamos estar, Senhor Jesus, posicionadas diante do Teu amor, sentindo a Tua graça, sentindo a Tua presença de uma maneira que jamais sentimos, Deus, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor Deus, e eu Te louvo, porque a Tua graça e o Teu amor estão com a gente. Amém. Aleluia! Glória a Jesus! Que tema forte, me impacta sempre. Que Deus te abençoe, Paulo, que Deus te abençoe. Viu? Você é uma voz que o Senhor tem levantado hoje. E que bom que você decidiu a não ser silenciada.
pelo medo, pela insegurança, e que cada dia mais o Senhor vai te fortalecer, te renovar em nome de Jesus.